dia na sua alma. O que acontece ao fechar os meus olhos? Nós sabemos pela Bíblia, queridos, que esse corpo físico, ele vai perecer. E não precisa simplesmente você ler na Bíblia, porque nós sabemos que isso faz parte do ciclo. Esse corpo volta ao pó, diz a palavra de Deus. O Espírito, diz a Bíblia, que ele volta para Deus. O sopro de vida, o fôlego volta para Deus, que o deu. E a nossa alma, para onde vai a nossa alma? A nossa alma prestará contas perante o Senhor. Quando esse jovem perguntou para Jesus, Jesus em primeiro lugar ouviu aquele elogio, porque ele chama Jesus de bom mestre. Jesus ouve aquele elogio e Jesus transfere para Deus. Por que me chamas bom? Bom senão um que é Deus, que está lá no céu. Posso ouvir um amém, queridos? Ele é bom, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus então pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Você como judeu, você como alguém que estuda a Torá, já ouviu falar dos mandamentos de Moisés? E o jovem fala: eu já ouvi falar assim, a lei de Moisés eu conheço. Desde jovem, desde criança, eu aprendi, eu guardei ela no meu coração. E Jesus pergunta: então, você conhece? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrar o seu pai, honrar sua mãe. Você conhece? O jovem falou assim: eu conheço e na verdade eu tenho vivido na risca desses mandamentos. Daí Jesus olha para ele e falou assim: mas que coisa boa, isso é bom, né? Ainda te falta. Vamos ver se você prestou atenção na leitura. Ainda te falta quantas coisas? Não sei se você guardou aí. Quantas coisas? Uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Versículo 21. Eu queria ouvir isso de Jesus. Eu queria que Jesus olhasse para mim e dissesse: Luciano, só te falta uma coisa. Porque eu tenho a total consciência que, para mim pelo menos, falta muita coisa. Quem aqui tem que melhorar? Diga amém. É muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Tem muita coisa que eu não queria fazer e eu faço. Tem muitas coisas que eu não gostaria de sentir e sinto. Tem muitas coisas que, se eu pudesse mudar agora, eu mudaria agora, mas faltam muitas coisas. Mas esse jovem, ao contrário de mim e de alguns que estão aqui, Jesus olhou para ele e falou assim: você está tudo certo, só te falta uma coisa. E quando Jesus falou para ele o que faltava, queridos, aqui tem um grande problema também. Porque Jesus olhou para ele e falou assim: você vai pegar os seus bens, você vai vender os seus bens, suas propriedades, tua casa, teu carro, tuas fazendas, e você vai repartir com os pobres os seus bens. Depois você vem e segue-me. E aquele jovem parou e ouviu aquilo e falou: isso aqui é difícil para mim. E o que ele fez? Ele deu as costas e ele foi embora. A história desse jovem na Bíblia, ela simplesmente acabou aqui. Nós não sabemos o nome dele, nós não sabemos a idade dele. Nunca mais este jovem foi citado na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. O mesmo que Jesus falou para Pedro: a partir de hoje você vai ser pescadores de homens. Pedro largou o barco, largou a rede e seguiu Jesus. As mesmas palavras que Jesus falou para Levi, quando ele estava na alfândega, Jesus olhou para Levi, Mateus capítulo 9, e falou: larga tudo que está aí e segue-me. O que Levi fez? Levantou de onde ele estava, tirou o seu uniforme, tirou aquela capa que ele usava e foi para seguir Jesus e se tornou discípulo de Jesus. Quem entendeu? Diga amém. Pedro se tornou discípulo de Jesus. Os outros discípulos seguiram Jesus. Este jovem era para ter sido discípulo de Jesus, porque foi o mesmo chamado. Só que ele colocou na balança
balança, e na hora que ele colocou na balança, ele falou: não compensa. Não compensa. E aqui tem uma confusão, porque Jesus, ele fala uma palavra: quão difícil é aqueles que são ricos herdar o reino dos céus. Quem entendeu, diga amém. Então algumas pessoas leem esse texto e elas falam assim: opa, então quer dizer que não pode ser rico? E que o rico já está com o passaporte carimbado para o inferno? Não, não é possível. Não pode ser rico, não pode ter dinheiro, não pode ter uma casa boa. Quem aqui quer ter uma casa boa? Diga amém. Melhor daquela que nós temos. Eu quero uma casa boa, um carro bom, um emprego daqueles do sonho. Sabe aquele emprego que você trabalha meia hora por dia? Que você... Ele existe. Oh, glória, deve existir. Vamos profetizar. Aquele emprego que você trabalhar, pra você ganhar um monte de dinheiro, você virar youtuber, ficar filmando lá o que você está comendo durante o dia, e todo mundo querendo ver o teu prato de lentilha, o teu... Aquele jovem, quando Jesus falou acerca das riquezas, Marcos explicou bem melhor as palavras de Jesus. O que Marcos disse? Olha o que Marcos explicou aqui para nós. Versículo 24. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, Jesus repetiu para eles e disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqueles que confiam nas riquezas. Não é que você não pode ter riqueza. Ufa, ainda bem, né? Não é que você não pode ter dinheiro, não é que você não pode ter uma casa boa, ou um carro bom, ou um emprego bom. O que nós não podemos é confiar nas riquezas. Quem está entendendo, diga amém. O que é confiar nas riquezas? É você fazer do dinheiro o seu Deus. É você se garantir porque você tem dinheiro. Eu posso pagar um convênio, então eu tenho saúde. Eu posso comprar uma casa, então eu tenho uma casa boa porque eu tenho dinheiro. Você não pode se garantir com o seu dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas o teu coração que tem que estar em Deus. Deus tem que ser o Senhor da tua vida, e a nossa confiança não está no nosso braço, nem no nosso dinheiro. A nossa confiança, ela sempre deve estar em Deus. Você pode dar glória a Deus? Exaltar Jesus por isso? Aleluia! Posso ouvir amém? Então, para que ninguém fique confuso se pode ou não pode ter dinheiro, Marcos explicou o que Jesus quis dizer: confiar no dinheiro. A minha pregação de hoje, irmãos, ela é uma sequência da pregação da semana passada. Porque na semana passada, não sei se você estava aqui na igreja, a igreja estava bem mais cheia que hoje, acho que tinha um dobro de pessoas. Semana passada eu falei sobre renúncia. Falei sobre Daniel, aquele jovem lá da Babilônia que renunciou. E a minha palavra de hoje, ela está na sequência daquela pregação da semana passada. Porque hoje eu quero falar sobre decisões. Saber tomar decisões difíceis. Saber tomar uma decisão na direção de Deus. As nossas decisões decidem os nossos destinos. Quem entendeu, diga amém. Esse jovem chegou num momento que ele precisava tomar uma decisão. Vendeu o que tinha, repartir com os pobres. Deixa ali para mim, Eric, é o primeiro comando aqui, que sobe e desce. Ele precisava escolher. Não, pode deixa eu mexer aqui. Peraí, Pedro. Glória a Deus, vem. Ele precisava, queridos, tomar a decisão certa. Ele precisava escolher entre fazer aquilo que Jesus tinha dito, ou fazer aquilo que estava no coração dele. E quando Deus me deu essa palavra, quando Deus colocou no meu coração para eu ministrar essa palavra aqui nessa manhã, quem está me ouvindo, diga amém. Deus começou a me fazer entender o quanto as nossas decisões, elas influenciam os caminhos da nossa vida, nos rumos da nossa vida. Nós só estamos aqui
nessa manhã. Nós só chegamos aqui onde nós chegamos porque nós fomos tomando decisões na nossa vida, e essas decisões elas nos trouxeram até aqui. Teve um dia que eu estava lá com meus 13 anos de idade e me foi falado do amor de Jesus, e eu com 13 anos de idade eu ouvi falar do amor de Jesus. Eu ainda era uma criança, um pré-adolescente, eu ouvi falar do amor de Jesus, e eu decidi abraçar o amor de Jesus, e ali a minha vida começou a caminhar para um outro sentido. Aos 14 anos eu tomei uma decisão: eu vou me batizar, e quando eu me batizei, a minha vida tomou um outro sentido. Posso ouvir uma vez, queridos? E com os meus 15, com os meus 16, com os meus 17 anos, me foi oferecido droga nesse tempo, me foi oferecido a vida do mundo nesse tempo, me foi oferecido propostas durante esse tempo, quando eu ainda era adolescente, e na minha adolescência eu fui decidindo aquilo que eu queria para a minha vida. Mesmo sendo um adolescente, eu fui tomando as decisões da minha vida, e essas decisões, olha para cá, essas decisões, elas foram me trazendo até onde estou hoje. Chegou um dia que eu tive que decidir se eu casaria ou não. Chegou um dia que eu tive que decidir se eu aceitaria o chamado de Jesus, de ser um pregador da palavra ou não. Chegou um dia que eu passei por uma luta, que eu tive que decidir entre continuar e parar, e eu escolhi continuar, e eu estou aqui porque eu escolhi continuar. E foram decisões que eu fui tomando. Ano passado, em meados do mês de setembro do ano passado, eu tive que tomar decisões importantes na minha vida: se eu diria sim ou não, se eu continuaria ou não, se eu aceitaria o chamado ou não, se eu queria ficar firme fazendo a obra de Jesus ou não. E essas decisões, elas foram me trazendo, elas foram me moldando, elas foram me lapidando até aqui. Ninguém vai decidir por você, ninguém vai definir os seus caminhos. Pastor, será que tudo já está escrito? Existem pessoas que têm a crença de que tudo já está determinado, que Deus já determinou: você vai casar com a fulana, você vai ter filhos com a fulana, você vai viver tanto tempo, e você, quando tiver tantos anos, você vai fazer tal escolha. Tem gente que acha que Deus determinou tudo já. Eu te digo que Deus sabe de todas as coisas, porque Deus, Ele tem a sua presciência. E o que é presciência? Ele já sabe das coisas, Ele já sabe das nossas escolhas, Ele sabe da minha e da tua escolha. Posso ouvir amém, queridos? Mas não significa que foi Deus que fatalmente falou: você vai para cá, e eu escolho que o João vai para cá e que a Maria vai para cá. Não, isso eu não creio. Ele sabe que o João vai escolher ir para cá, ele sabe que a Maria vai escolher para cá, mas não significa que foi Deus que falou: João vai para cá, Maria vai para lá. Mas Ele sabe das nossas escolhas. E todos os dias, o caminho da vida e o caminho da morte aparece na nossa frente, todos os dias. Deuteronômio vai dizer que todos os dias nós temos a opção de escolher a bênção ou escolher a maldição. Quem está entendendo, diga amém. Hoje você, por exemplo, acordou pela manhã, abriu a janela, olhou para fora e falou: e aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? Talvez alguém olhou e falou assim: vou nada. Talvez você olhou e falou assim: eu acho que não vou. Mas de repente o Espírito Santo falou: vai, porque eu tenho uma bênção para você. E você falou: eu vou. Foi Deus que colocou esse sonho, esse desejo no teu coração. Mas você teve que escolher. Você teve que escolher. Essa passagem, eu costumo dizer que este jovem é o jovem mais tolo da Bíblia. Não existiu ninguém de Gênesis até Apocalipse, eu já li de capa a capa, não existiu ninguém mais tolo do que este jovem, porque ele poderia ser discípulo, ele poderia ser seguidor de Jesus, mas ele escolheu ficar com os bens ao invés de caminhar com Jesus. Nesta manhã, Jesus está te perguntando para mim: e aí, o que você escolhe? Qual é a tua escolha? Você quer ou não quer? Você quer andar com Ele, ou você quer andar com os seus caminhos, pelas suas pernas e das suas escolhas? Se você quer andar pelos seus
teus caminhos, boa sorte. Se você quer andar com Jesus, Ele está aqui para conduzir tua vida e te fazer andar em vitória, em triunfo, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia! Escolha bem. Pese as suas escolhas. Pese as suas escolhas. Pese as suas escolhas. Coloca na balança as suas escolhas. Tem gente que não pensa, irmão Carlos. Tem gente que não pensa, tem gente que age porque acha que vai ser melhor, porque parece que é mais fácil. E Jesus está dizendo: ei, se você for para cá, você vai se perder. Se você escolher o caminho de lá, você vai escolher o caminho de morte. Daí Abraão falou para Ló: Ló, escolhe o caminho que você quer. E o caminho que você escolher, sobrinho dele, Ló, o caminho que você escolher, se você escolher para lá, você vai para lá e vou para cá. E Ló olhou para lá e falou assim: rapaz, diz a Bíblia que ele viu as campinas verdejantes da região de Sodoma, da região de Gomorra. Ele olhou para o outro lado de lá e viu um deserto e falou assim: quer saber, Abraão, eu vou é para cá. E ele escolheu o caminho onde teve destruição, porque ele foi pela aparência. Diga para quem está ao seu lado: não vá pela aparência. Escolhas pela aparência são escolhas equivocadas. Você vai pela aparência, você pode estar escolhendo um caminho de morte para você. Escolher por conveniência o que vai me dar mais lucro, o que parece que vai ser mais lucrativo, é um caminho de morte. O caminho de Deus é caminho de vida. Pastor, o que eu faço então para ter boas escolhas? Quem quer aprender nessa manhã, diga amém. O que eu faço então para ter boas escolhas? Em primeiro lugar, toda escolha deve ser feita, toda decisão deve ser tomada pela inspiração do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Diga para o irmão do lado: seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? Como eu faço para saber que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Sabe o que a Bíblia diz? Mateus capítulo de número 7, que aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, a porta se abre. Se você quer a direção do Espírito Santo, peça, fala: Deus, me dá a direção, Senhor, me guia. E Ele vai falar com você, ou através de sonho, ou através de paz, ou através de alguma outra forma, mas Ele vai direcionar você, em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia! Primeiro lugar, seja guiado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, a paz será o teu guia. Quero tomar tal decisão, não estou em paz. Você vai? Eu não sei, eu estou meio incomodado. Eu acho que eu vou assim mesmo. Você é doido.